Nono ano, nós estamos estudando segmentos proporcionais. Bom, então nessa aula nós vamos dar continuidade ao nosso estudo, começando agora com figuras proporcionais e polígonos proporcionais. Bom, nós vimos que razão nada mais é do que uma divisão de um valor com outro valor. Quando você fala de segmento proporcional, um lado correspondente ao outro lado desse segmento. O que é uma proporção? É quando você iguala duas ou mais razões. E esses valores proporcionais, eles podem formar, então eles vão formar ali números que têm a mesma constante de proporcionalidade. O que isso quer dizer? Que se eu tiver 3 razões e juntas elas formarem uma proporção, quando você efetuar a divisão do antecedente pelo consequente, você vai encontrar o mesmo número sempre, o que nós chamamos de constante de proporcionalidade. Esse conceito de razão e proporção, ele está sendo aplicado em segmentos de reta, mas também pode ser aplicado em figuras semelhantes. Duas figuras, ela tem a mesma forma se uma delas é uma ampliação ou redução da outra, ou se forem geometricamente iguais. Ou seja, duas figuras são consideradas semelhantes se você fez uma ampliação, ou seja, se você construiu uma figura maior, mas considerando os lados proporcionais, ou uma redução desse valor. Você diminuiu essa figura, mas fazendo isso de forma proporcional. É o que acontece, por exemplo, quando nós temos um mapa. O mapa, ele é uma redução do real. Então, se eu faço um mapa de uma cidade, é como se eu tirasse uma foto real da cidade, do comprimento mesmo dela, e fosse reduzindo proporcionalmente até que aquele desenho, aquela foto, caiba dentro de um papel. Então, quanto menor eu estou reduzindo, menor será a escala. Mas eles podem ser também iguais. Então, aqui nós temos 3 exemplos. A figura A, ela é uma redução da figura B. Então, observe que a figura B, ele fez uma ampliação, mas ele manteve a proporção. Por quê? Se nós temos na figura A um quadrado de 2 centímetros, na figura B, ele aumentou mais 2 centímetros, e agora nós temos 4 centímetros de lado. Como é um quadrado, todos os lados têm 4 centímetros. Então, quer dizer que se você dividir 4 por 2, você encontra 2. E isso em todos os lados. Mantenha a razão. Na segunda, nós temos uma redução da figura A para a figura B. Nós temos um retângulo. Observe que no retângulo A, o lado vale 4 centímetros e na figura B vale 2 centímetros. O comprimento da figura A vale 12 centímetros e da figura B vale 6 centímetros. Como eu tenho certeza que aqui eu fiz uma redução e essas duas figuras são semelhantes? Observe que o comprimento de A, ao ser dividido pelo comprimento de B, ou seja, ao criar uma razão, eu encontro o valor 2, porque 4 dividido por 2 é 2. O mesmo acontece quando eu analiso o comprimento da nossa figura. E quando você divide, então, 12 por 6, também encontra 2. Ou seja, quando você divide lados proporcionais na figura, você sempre vai encontrar uma constante. Na figura 1, você vai sempre encontrar o valor 2. Aliás, você vai encontrar meio, se você dividir o 2 da figura A para a figura B, 2 para o 4. E na segunda figura, você sempre vai encontrar 2. Já na terceira figura, você vai observar que o desenho é o mesmo. Não houve nem ampliação nem redução. Ele manteve o mesmo formato. Os ângulos também formados entre essas figuras vai se manter constante. Então, o desenho ele vai ser ampliado, ele pode ser reduzido, mas o ângulo não vai se modificar.
tanto no quadrado como no retângulo, o ângulo ali formado é sempre 90 graus. Então, o mesmo princípio que eu utilizei para figuras de forma geral, pode ser feito também para polígonos. Lembre-se que polígonos são figuras planas, né, que nós temos triângulo, retângulo e assim por diante. Nós temos aqui duas figuras, dois polígonos, o polígono ABCD e o polígono A', B', C' e D'. Esses dois polígonos, eles possuem 4 ângulos, porque ele é um quadrilátero, ele tem 4 lados. Observe que os ângulos correspondentes, eles são congruentes, ou seja, os ângulos são iguais. Houve uma ampliação da primeira figura para a segunda, mas essa ampliação, ela manteve o ângulo. Então, o ângulo A corresponde ao A', o D ao D', o C ao C' e o B ao B'. Então, suponha que o ângulo A tem um valor de 60 graus. Então, o A' também tem que ser 60 graus. Ser congruente significa ser igual. Os lados correspondentes, ou homólogos, eles são proporcionais. Lados correspondentes da figura também pode receber o nome de lados homólogos. Então, lado AB é proporcional ao A' e B'. O lado BC, ele é correspondente ao lado B' e C'. O lado CD é correspondente ao lado C' e D'. E o lado DA é correspondente ao lado D' e A'. Então, eu posso escrever aqui razões. Observe que o comprimento AB está para A' e B'. O mesmo acontece com os demais ângulos, com os demais lados. Então, eu formei 4 razões. E essas 4 razões, elas são chamadas, então, quando elas estão juntas, de proporção. Então, podemos concluir que o polígono A, B, C, D e o polígono A', B', C' e D' são semelhantes. E essa semelhança, ela é indicada por esse símbolo. E nós lemos que o polígono ABCD é semelhante ao polígono A', B' e C'. Bom, como eu tenho certeza que essas razões juntas formam uma proporção? Eu vou pegar os comprimentos e eu vou fazer a divisão. O comprimento AB, ele vale 3,8. E eu vou dividir pelo comprimento A', B', que vale 5,7. Quando você fizer a divisão, você vai encontrar 0,6. Já o comprimento BC vale 4. E o B', C' vale 6. Se você dividir 4 por 6, você também vai encontrar 0,6. Já no comprimento CD, nós temos 2,4. E no C', D', nós temos 3,6. Se você dividir esses dois valores, você vai encontrar 0,6. Já no comprimento DA, nós temos 2. E no D', A', nós temos 3. Se você dividir 2 por 3, você também vai encontrar 0,6. Ou seja, dividindo os lados correspondentes, ou lados homólogos, nós sempre vamos encontrar o mesmo valor, constante de proporcionalidade. Portanto, essas razões são semelhantes, formam então uma proporção. Bom, aqui nós temos um exemplo de 2 retângulos. Eu sei que os ângulos são iguais porque em todo retângulo o ângulo é 90 graus. Então, observe que houve uma ampliação da primeira figura para a segunda e essa ampliação manteve o ângulo. Na primeira figura, nós temos o lado valendo 4 e o comprimento valendo 12. Na segunda, nós temos
o lado valendo 8 e o comprimento valendo 24. Bom, eu vou escrever uma razão com os lados. Então, 4 está para 8. Agora, eu vou fazer o mesmo com os comprimentos. E o 12 está para 24. Será que juntos eles formam a proporção e, portanto, elas são duas figuras semelhantes? Bom, você poderia dividir o 4 por 8 ou fazer o processo de simplificação. Simplificar uma fração é quando você divide o numerador e o denominador pelo mesmo valor e encontra uma resposta que é um número inteiro. Então, eu dividi 4 por 4, encontrei 1, e 8 dividido por 4, encontrei 2. Fiz esse processo com os valores que correspondem à largura, agora eu vou fazer o mesmo processo com os valores que correspondem ao comprimento. 12 e 24, você poderia dividir por 2, por 3, por 6 ou por 12. Eu dividi por 12, mas se você tivesse dividido pelos outros valores, chegaria na mesma resposta. A diferença é que você teria que fazer esse cálculo mais vezes, mas ainda assim chegaria na mesma resposta. Dividindo 12 por 2, eu encontro 1, e 24 dividido por 2, eu encontro, por 12, eu encontro 2. Observe que ao simplificar as duas razões, eu encontrei a mesma resposta, 1 sobre 2, ou 0,5, se você já tivesse dividido. Se manteve a mesma constante de proporcionalidade, quer dizer que a figura 2 é uma ampliação da figura 1. Então, elas são figuras semelhantes. Lembrando que você pode chamar lados correspondentes ou lados homólogos. Então, 4 é homólogo a 8 e 12 é homólogo a 24. Ou são correspondentes. O que eu não posso fazer? Eu não posso pegar o lado do comprimento e criar uma razão com o lado da largura, que corresponde à largura. Eu tenho que pegar lados correspondentes. E o ângulo nunca muda. Se o ângulo da primeira figura for 100 graus, aquele ângulo correspondente, quando eu fizer a ampliação a redução, vai se manter em 100 graus. Ângulos não mudam. O que muda? Muda perímetro, muda área e muda comprimento e largura. Esses valores sempre podem mudar. Por quê? Se você analisar, quando houve uma ampliação, o comprimento que era 4 passou a ser 8, então aumentou. Se ele aumentou, o perímetro automaticamente também vai aumentar. Perímetro é a soma dos lados, 12 mais 4 mais 12 mais 4. E na ampliação eu vou somar 8 mais 24 mais 8 mais 24. Então, é óbvio que esse perímetro aumentou. E a área? Eu multiplico o 12 vezes o 4. No segundo, eu vou ter que multiplicar, então, 24 vezes 8. Então, você observa aqui área, perímetro e comprimento, todos, quando há redução ou ampliação de uma figura para outra, muda. O que não muda é só o ângulo. Esse é constante. No nosso próximo exemplo, nós temos um outro polígono, mas agora um triângulo. Nesse primeiro triângulo, eu tenho os lados A, B, C. E houve uma redução agora da figura para a linha, B' e C'. No ângulo A, se manteve, continua sendo um ângulo de 90 graus. Ou seja, o ângulo B e o B' também tem que ser o mesmo, e o ângulo C e C' também tem que ser o mesmo. Sendo assim, os lados correspondentes formam razões. B, A está para B, assim como a linha está para B'. C está para C, BC está para B'. C'. A, C está para a linha e C'. Como os lados AB e a linha e B' não têm valor, você não precisa se preocupar. Mas o lado BC e o lado AC, eles têm valores e têm um X. Então, eu preciso saber o valor desse X para poder desenvolver e descobrir os lados.
Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar duas razões. BC está para B', C', assim como AC está para a linha C'. Duas razões é suficiente para determinar uma proporção. E eu vou substituir pelos valores. BC vale 2x mais 1, B', C' vale 6. AC vale x mais 3 e a linha C' vale 4. Então, nós lemos da seguinte forma essas duas razões. 2x mais 1 está para 6, assim como x mais 3 está para 4. Agora, eu posso multiplicar fazendo um x, ou seja, multiplicar os meios pelos extremos dessas proporções e determinar o valor de x, que é o valor que nós queremos, valor desconhecido. Eu vou multiplicar o 4 por 2x e por 1. 4 vezes 2x, 8x, mais 4 vezes 1, 4. Tem que ser igual 6 vezes x, 6x, e 6 vezes 3, mais 18. No primeiro membro, como isso é uma equação, você vai deixar os termos que tem x. Então, o 8x e o 6x. Como o 6x vai ter que mudar para o segundo membro, ele vai passar, o primeiro membro, aliás, ele vai passar negativo. E você vai subtrair 8 de 6, 2x. O mesmo processo você vai fazer com 4. Ele está no primeiro membro, mas você vai escrever no segundo para subtrair ele do 18. Então, vai ser 18 menos 4, 14. Ficamos com 2x igual a 14. Como nós queremos o valor de x, o 2 tem que ser dividido pelo 14. Então, x é igual a 7. Podemos utilizar, portanto, essa semelhança entre figuras para poder determinar valores desconhecidos, criando razões e proporções. Agora que nós vimos que figuras semelhantes podem ser ampliadas e reduzidas desde que mantenha o mesmo ângulo, nós vamos ver essa semelhança especificamente quando se trata de triângulos. Bom, na semelhança de triângulos, nós temos que verificar a igualdade entre os ângulos. Semelhante significa que os lados são diretamente proporcionais, ou seja, o ângulo precisa ser igual, mas os lados proporcionais, eles não precisam ser iguais. Eles são simplesmente proporcionais. O que quer dizer diretamente proporcional? Quer dizer que se eu faço uma ampliação, esse comprimento vai aumentar. Se eu faço uma redução, ele vai diminuir, mas de forma proporcional, não aleatória. Exemplo, nós temos dois triângulos. Se eu afirmo que eles são proporcionais, quer dizer que o ângulo A1 tem que ser igual ao ângulo A2. O ângulo B1 tem que ser igual ao ângulo B2. E o ângulo C1 tem que ser igual ao ângulo C2. Imagine que é como se recortasse esses dois triângulos, colocasse um em cima do outro. Os ângulos que estão correspondentes têm que ser o mesmo. Agora, os lados, eles não precisam ser correspondentes, eles têm que ser proporcional, ou seja, a razão entre esses lados que são correspondentes um com o outro precisa sempre efetuar a divisão da mesma resposta. Então, o lado L1 é correspondente ao lado L2, o lado L3 é correspondente ao lado L5, o lado L4 é correspondente ao lado L6, ou seja, L1 está para L2, assim como L3 está para L5, assim como L4 está para L6. E todos eles, quando você tiver valores, ao efetuar a divisão de L1 por L2, de L3 por L5, de L4 por L6, vai encontrar o mesmo valor, esse valor K, que nós chamamos de constante de proporcionalidade. Bom, mas eu preciso saber todos os ângulos de um triângulo ou todos os lados para afirmar que eles são semelhantes?
Não. Por isso que nós temos os casos ou critérios que são chamados de para determinar a semelhança dos triângulos. Quer dizer que se você conhecer alguns lados ou alguns ângulos, você pode afirmar que eles são semelhantes. O primeiro critério, ou primeiro caso de semelhança de triângulo, é o LLL, que é chamado lado, lado, lado. Ou seja, se dois triângulos possuem os seus lados homólogos proporcionais, então eles são semelhantes. Você não precisa saber nenhum lado, nenhum ângulo do triângulo. Você só sabe os lados. Se eles são proporcionais, automaticamente eles são semelhantes. Ou seja, se você dividir o lado B por B', o lado A por A', e o lado C por C' e encontrar o mesmo valor, então os ângulos também têm que ser iguais e esses dois triângulos são semelhantes. O segundo é uma ampliação do primeiro, seguindo a proporcionalidade. O próximo caso é o caso ou critério lado, ângulo, lado, mais conhecido como LAL. Se dois triângulos têm dois lados diretamente proporcionais e o ângulo por eles formados congruentes, então eles são semelhantes. Eu tenho dois triângulos, eu tenho um ângulo e eu sei que esse ângulo é o mesmo. No nosso exemplo, o ângulo A é igual ao ângulo A'. Os lados que estão formados entre eles, entre esse ângulo, A e A', se eles são proporcionais, todo o triângulo é semelhante. Então, se eu dividir B por B', eu tenho que encontrar o mesmo número que eu dividi o C por C'. E aí eu posso afirmar que esses dois triângulos são semelhantes. O nosso terceiro critério, que é AA. Vocês vão ver também que ele pode ser AAA, 3A, ângulo, ângulo, ou ângulo, ângulo, ângulo. Quer dizer a mesma coisa, é o mesmo caso. Se dois triângulos possuem dois ângulos correspondentes congruentes, então eles são semelhantes. Por que esse critério, esse caso, ele é chamado de AA? Porque se você consegue analisar dois ângulos de um triângulo qualquer e ele é o mesmo ângulo, o terceiro, ele também tem que ser igual. Quando você tem qualquer triângulo, a soma dos ângulos internos tem que ser 180. Não pode ser maior e não pode ser menor. Tem que ser sempre 180. Então, se eu sei que o ângulo A é um determinado valor e o ângulo C é um outro determinado valor, eu consigo determinar o ângulo B. Suponha que o ângulo A vale 30 graus e o ângulo C vale 60. Então, os dois juntos, o A e o C, tem que ser 90 graus. Como eu sei que os três ângulos têm que ser 180, então o ângulo B teria que ser 90. Se eu faço a mesma coisa, a mesma análise, em um outro triângulo, que é uma ampliação, uma redução do triângulo original, os ângulos não mudaram, o A continua sendo 30, e o A' continua sendo 30, e o C' continua sendo 60, automaticamente o ângulo B' tem que ser 90, porque os três juntos tem que ser 180. Então, por isso que alguns materiais didáticos vão usar caso AA com apenas 2A ou caso AAA com 3A, porque quer dizer a mesma coisa. Então, esses critérios, eles auxiliam você a determinar se dois triângulos são iguais, são semelhantes ou não. Vamos ver uma aplicação desse conceito no exemplo. Aqui eu tenho uma figura que forma dois triângulos. Nós temos o triângulo menor e nós temos um outro triângulo maior. Primeiro, eu vou analisar que esses triângulos são semelhantes, porque eu sei determinar dois ângulos deles e eu sei que esses dois ângulos são iguais. Se você analisar no vértice A, tem um ângulo de 90 graus, que forma o triângulo menor. E no vértice F, também tem um ângulo de 90 graus, que forma o triângulo maior. Então, nós já temos um ângulo igual.
Agora, no ponto C, esse vértice C, ele é tanto do triângulo menor como do triângulo maior. O ângulo formado por ele é igual. Nós já estudamos que ângulos opostos pelo vértice, eles têm que ser a mesma medida. Então, no ponto C, que é comum dos dois triângulos, tem o mesmo ângulo, e no ponto A e F também tem o mesmo ângulo. A partir disso, eu afirmo que esses dois triângulos são triângulos semelhantes e eu posso aplicar razão para descobrir o valor de x. Eu vou olhar lados semelhantes. Então, lados 3 do triângulo menor é semelhante ao lado 6. Então, 3 está para 6, assim como o lado 4 está para o lado x. Formei duas razões, portanto, eu tenho uma proporção, porque eu sei que esses dois triângulos são semelhantes, e você pode calcular. X vezes 3, 3x, tem que ser igual a 6 vezes 4, 24. O 3 vai dividir pelo 24, x é igual a 8. Ou seja, 3 está para 6, assim como 4 está para 8. Se você dividir o 3 por 6, você vai encontrar 0,5. E se você dividir 4 por 8, que é o nosso valor de x, você também vai encontrar 0,5. Ou seja, a constante de proporcionalidade de ambos tem que ser iguais. Vamos para o nosso próximo exemplo. Aqui nós temos novamente dois triângulos. Observe que eles compartilham um vértice comum, que é o vértice C. Automaticamente, esse ângulo formado entre esses dois entre esse vértice tem que ser o mesmo ângulo. Então, nós já temos um ângulo em comum. E, como ele marcou o ângulo A e o ângulo F, ele também está afirmando que são ângulos iguais. Então, se eu tenho dois ângulos iguais, pelo terceiro caso, o caso AA, ângulo-ângulo, eu tenho duas figuras semelhantes. Então, basta que eu pegue lados correspondentes ou lados homólogos e eu formarei uma razão. O triângulo ABC e o triângulo CEF, quais são os lados correspondentes? AB corresponde ao lado EF. O lado AC corresponde ao lado CF. E o lado BC corresponde ao lado CE. Imagine que é como se você cortasse os dois triângulos, juntasse o vértice F e A, porque eles são iguais, e aí você vai ver quais são os lados correspondentes. Então, você tem que usar a sua imaginação para entender como é que os dois triângulos vão ficar e quais são os lados correspondentes. Como eu quero o valor de x, eu vou utilizar, então, o lado AB, que é x, e o lado EF, que é 15. Então, x está para 15. Assim como o lado AC, 12, está para o lado CF, 10. Agora que eu tenho duas razões, eu posso ter uma proporção e eu posso aplicar a propriedade fundamental da proporção, que diz que a multiplicação dos meios tem que ser igual à multiplicação dos seus extremos. Então, se eu multiplicar x vezes 10, tem que ser igual a multiplicar 15 vezes 12. 10 vezes x é 10x, igual a 12 vezes 15, 180. Como o 10 ele está multiplicando com o x, nós temos aqui uma equação do primeiro grau, eu vou mudar ele do primeiro meio para o segundo e ele vai passar dividindo. 10 vai passar dividindo, então ele vai ser o denominador, vamos ficar com x igual a 180 dividido por 10, x é igual a 18. Ou seja, 18 está para 15, assim como 12 está para 10. Se você dividir 18 por 15, vai encontrar o mesmo valor que ao dividir 12 por 10. Nós vamos manter aqui a proporcionalidade, porque os ângulos são iguais.
Nesse próximo exemplo, nós temos uma rampa. Ela é formada por dois triângulos, um triângulo maior e um triângulo menor. Por que que eu sei que eu posso aplicar aqui a semelhança de triângulo? Porque eles têm um ângulo em comum. Então, esse ângulo comum do início, ele é tanto um ângulo do triângulo menor como um ângulo do triângulo maior. Então, eles são o mesmo. Os dois já têm um ângulo comum. E eles também formam um ângulo reto com a base. Então, eles têm dois ângulos comuns. Então, como eles são proporcionais entre si, eles são semelhantes entre si, então eu posso ver os lados proporcionais. O 2,2 metros é proporcional a 0,8, então eu posso escrever uma razão. 2,2 está para 0,8. E o comprimento da rampa, x mais 3,2, que forma o comprimento do triângulo maior, é proporcional ao comprimento menor do triângulo, 3,2. Então, nós falamos que 2,2 está para 0,8, assim como x mais 32 está para 3,2. Aqui você pode aplicar a propriedade fundamental da proporção, que multiplica os meios pelos extremos. Então, você pode multiplicar 0,8 vezes x é 0,8, mais 0,8 vezes 3,2, 2,56, tem que ser igual a 2,2 vezes 3,2, que é 7,05. Daqui para frente, você só tem uma equação do primeiro grau, bem simples. Você vai mudar o 2,56, ele vai subtrair com 7,04, e o valor resultado você vai dividir por 0,8, encontrando 5,6. Esse é o valor X que está faltando no nosso desenho. A partir desse valor X, se o exercício pedir qual o comprimento da rampa ou qualquer outra coisa, você consegue determinar. Pessoal, nós vimos então, nesse vídeo, o que é figuras semelhantes e como podemos aplicá-las. No próximo vídeo, nós vamos trabalhar com o teorema de Pitágoras.